Boa tarde, meus amigos e seguidores. Hoje é dia 7 de setembro de 2020 e estamos gravando mais um vídeo do projeto Saúde Humanizada. E hoje nós vamos ter duas atividades. A primeira, nós vamos contar a história de um paciente meu, que eu fiquei muito feliz, o Breno, que hoje ele saiu da UTI. Mais uma vez, um guerreiro esse menino. Nós vamos contar a história do Breno hoje e da sua mãe, a guerreira, a Marilene, muito guerreira, uma mãe maravilhosa, que eu vou expor para vocês a historinha deles. E no final eu vou apresentar aqui os nomes dos vencedores da promoção, dos escolhidos da promoção do livro que eu havia planejado doar 20 exemplares para as pessoas que tivessem curtido, ou assistido o vídeo e curtido a semana retrasada, e eu resolvi aumentar esse número para 30 pessoas que foram os ganhadores. Então, ao final do vídeo, eu vou citar aqui o nome dos 30 vencedores que poderão retirar lá na clínica Dr. João Fanucci. Ou se for de outras cidades, que entre em contato com a secretária Bianca lá no consultório, para ela anotar, a gente remete pelo correio, tá bom? Vai ser um livro autografado para cada um dos vencedores. Então, a história de hoje é do Breno. O Breno, que a maior parte das pessoas de Cambuí já conhece pelas redes sociais, é o menino que veio ao meu consultório desde o início da sua vida. E aos 4 meses de idade, eu percebi um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dele. Ele não estava acompanhando o desenvolvimento de uma criança normal com 4 meses. Mas era pouca coisa que a gente podia perceber, mas eu percebi. E conversei com a mãe, orientei que fosse procurar um neuropediatra, o Dr. Walter Magalhães, fiz o encaminhamento para o Dr. Walter. O Dr. Walter examinou, confirmou que realmente havia um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dele e recomendou a tomografia. E na tomografia, há 18 anos atrás, foi diagnosticado um caso raríssimo de malformação cerebral, que recebe o nome de esquizencefalia. O cérebro, na hora de ser formado, dos neurônios serem formados, eles formaram de uma forma irregular, de uma forma errada. Então, o cérebro dele é totalmente mal formado. Ele tinha, e essa patologia, que é rara, recebe o nome de esquizencefalia. Eu peguei, o Walter orientou a família de que a criança teria uma paralisia cerebral, não teria o desenvolvimento como as outras crianças, que ia ter um atraso muito importante e que provavelmente ele não iria conseguir conversar, andar e fazer as atividades normais de uma criança, que ele teria que ser acompanhado pelo pediatra, pelo neuropediatra, pela fisioterapia, fonoaudióloga, toda uma equipe médica para que ele pudesse, primeiro, se manter vivo e, segundo, ir desenvolvendo aos poucos nesses anos. Qual não foi minha surpresa quando, alguns dias depois, os pais vieram até meu consultório, entraram na consulta e me questionaram, inclusive de forma agressiva. O pai me questionou que ele havia levado o filho dele a um outro pediatra em Pouso Alegre, um grande amigo meu também, um outro pediatra de lá, e para uma consulta de rotina, e o pediatra de lá havia dito que a criança não tinha nada, que a criança era normal, que não tinha nenhum problema de saúde importante. E quando perguntado pelos pais se ele iria andar, se ele iria conversar, se ele aprenderia alguma coisa, ele disse: olha, para mim a criança é normal, vamos acompanhar, mas provavelmente ela vai fazer tudo isso de forma normal. Os pais vieram de forma agressiva ao meu consultório,
me cobrando que eu estaria inventando uma doença para o filho deles, para poder fazer com que eles desanimassem, que o meu diagnóstico estava errado, que a criança era uma criança normal, e como é que eu falo que a criança era um caso tão grave de neuropatia. Eu disse que eu tinha o exame e que o Dr. Walter tinha confirmado. Porém, eu resolvi ligar no mesmo momento de dentro do consultório para esse colega de Pouso Alegre. E o colega atendeu e eu perguntei a ele, falei, o Breno esteve em consulta com você aí em Pouso Alegre e você falou que o menino é normal. Ele falou assim, olha, João, eu examinei aqui, o menino para mim não tem alterações. Eu falei, pois é, eu percebi um atraso no desenvolvimento dele, mandei para o neuropediatra confirmou a esquizoencefalia, que é um caso de paralisia cerebral. A criança jamais vai ser normal. Ele me pediu desculpas na hora e pediu que a família o procurasse para que ele explicasse. Ele falou, mas eles não me falaram que tinham feito exame nenhum, que tinham passado no neuropediatra, eles não falaram nada. Eu, no atendimento do dia a dia, a primeira vez que eu vejo a criança, eu não pude perceber nenhum atraso. Eu falei, não, eu já estava acompanhando já há alguns meses e percebi o atraso. Então, nesse momento, foi configurado o diagnóstico, a família, gastei uma conversa com os pais, né, para poder eles aceitarem a situação e a gente poder cuidar do Breno a partir daí. Então, o Breno foi se desenvolvendo no meu consultório, sempre trabalhando em cima do caso. Eu encaminhei para a Associação da Criança Defeituosa em São Paulo, né, a ACD. Na época a gente tinha uma certa facilidade para encaixar na ACD, e ele é acompanhado desde essa época na ACD em São Paulo, onde já foi submetido a inúmeras cirurgias, um acompanhamento de todas as áreas, né, muito bem acompanhado. Por sorte, ele tinha um convênio da Unimed, e a Unimed aqui de Pouso Alegre, a Unimed Sul Mineira, bancou tudo também até hoje para o Breno. Tá? Inclusive os atendimentos na própria residência dele, ele recebe o atendimento através da Unimed. Então a Unimed foi nosso parceiro fundamental para que o Breno estivesse vivo até hoje, já fazendo 18 anos. E a gente quer falar um pouco sobre a situação, para a gente tirar alguns aprendizados dessa situação, né? Aprendizado de que a criança no primeiro ano de vida deve ser bem acompanhada, a criança deve ir ao pediatra mensalmente durante o primeiro ano de vida para que ele possa detectar os problemas desde o início. E esse caso do Breno é um caso super importante desse desenvolvimento. Se não tivesse feito o diagnóstico logo de início, talvez ele não tivesse nem sobrevivido. E ele tem uma mãe maravilhosa, a Marlene, dá uma dedicação integral a essa criança, cuida muito bem dessa criança. De início ela ficou sozinha, porque o pai do Breno se separou dela, não acompanhou o Breno esses anos todos, né, desconheceu o Breno. E a Marlene, firme, conseguiu judicialmente a pensão, judicialmente o convênio, e ela cuidou dele, casou novamente, teve mais 2 filhos, que ela cuida magnificamente bem de todos eles. E a gente percebe que quando há um caso como esse, e tem amparo do sistema de saúde, ela recebe apoio também da Prefeitura, da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, a equipe de saúde da família está sempre presente também junto a ela, e a gente sempre mobiliza as pessoas para poder ajudar a Marlene a manter essa situação que é muito difícil, já que ela não pode trabalhar e cuida dessas 3 crianças. E o Breno tem tido as infecções, né, que são decorrentes do problema de ficar o tempo todo deitado ou sentado. A gente conseguiu cadeira especial para ele, a Marlene conseguiu, com a luta dela, sempre colocar ele com as melhores condições em termos de cadeira de rodas. E nessa correria do dia a dia, o Breno
foi fazer uma cirurgia agora recentemente, teve uma complicação da cirurgia, teve uma infecção hospitalar, foi internado no Hospital Renascentista em Pouso Alegre, ficou internado, mas está se recuperando, veio para casa, voltou novamente para a UTI e hoje eu tive a boa notícia de que o Breno saiu da UTI. E a gente quer aqui deixar os votos de melhora e de que ele consiga viver ainda mais. Ele é uma criança muito especial e precisa muito do apoio de todos nós. Então é uma história, a esquizocefalia, que não é comum, é um caso raro, mas que quando bem acompanhado pelo pediatra, pelo neuropediatra, consegue chegar até na fase adulta, como aconteceu com o Breno. Agora, na segunda parte, eu quero listar para vocês os nomes dos ganhadores do livro que nós sorteamos através de meios digitais. Aqui nós temos uma lista. O Rafaela Luz, Tami Silva, Aline Góes, Valquíria Dias, Maria Pereira, Adair Moraes, Itamara Okata, Talita Machado, Eleusa Venâncio, G. Gil Oliveira Tavares, Simone Aparecida da Silva, Elizabeth Noronha, Renata Faria, Raquel Raposo, Aline Lambert, Egner Cardoso, Rafaela Souza, Shirley Cristina Resch, Silvia Letícia, Roberta Lambert, Richardson Moraes, Luciano Finamor, Meire Bueno, Cibele Silva, Andréia Guimarães, Adriana Brito, Tianinha Pereira, Andréia Mariano, Halley Andrade e Deiva Santos. São as 30 pessoas que foram sorteadas. Nós vamos dar o prazo aí até o final de setembro para que retirem o livro lá na clínica, lá no meu consultório. Caso não apareça, a gente substitui, a gente sorteia novamente os livros que sobrarem. Então, por hoje é isso. Eu quero deixar, então, aqui a última palavra, que hoje é 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil e é o dia em que afloram os sentimentos de liberdade e de democracia. Então, nós estamos sempre nessa luta por liberdade e democracia, para que consigamos construir um país mais justo, com muita justiça social, um país mais humano, com mais solidariedade e com mais boa vontade das pessoas para melhorar as suas vidas. Cada um fazendo a sua reforma íntima, procurando ser melhor para que possamos melhorar o nosso mundo. Então essa fica a minha mensagem. Quem gostou do vídeo, dá um like e entra como seguidor, curta a página e pode também se inscrever no canal do YouTube. Muito obrigado a todos.